Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar sobre um assunto importantíssimo da análise combinatória, o princípio fundamental da contagem. Eu digo que ele é importantíssimo, mas na verdade ele é o mais importante, porque ele é a base para todos os outros assuntos da análise combinatória. Vamos começar então resolvendo um problema, aí depois eu vou definir o que significa o princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Considere o seguinte problema. Nós temos aqui uma bandeira que é dividida em duas partes. Eu quero pintar essa bandeira com 3 cores dadas. Digamos que eu tenho aqui as cores 1, 2 e 3. Como é que eu vou fazer para pintar essa bandeira? Eu vou dividir em etapas o meu problema. Digamos que eu queira pintar essa parte que está mais exterior ao círculo, essa parte aqui. Aí depois eu vou pintar o círculo, essa parte aqui. A questão é, de quantas maneiras eu posso pintar essa parte exterior ao círculo? Nós temos 3 cores, então é natural dizer que eu posso pintar aqui de 3 maneiras. Agora, para pintar o círculo, eu posso pintar de quantas maneiras? Ora, como não foi nos dada nenhuma proibição, eu também posso pintar aqui de 3 maneiras. Então, eu posso pintar essa bandeira de 3 vezes 3 maneiras. Em outras palavras, 9 maneiras diferentes. Ok, agora que nós resolvemos esse problema, eu vou dizer o que significa o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é uma tomada de decisões que ocorre da seguinte maneira. Se uma decisão X pode ser tomada de X modos e qualquer que seja essa escolha, a decisão Y pode ser tomada de Y modos, então o número de maneiras que se pode tomar essas decisões consecutivamente, X e Y, é o produto do número de modos da decisão X pelo número de modos da decisão Y. Em outras palavras, aqui, X vezes Y. Deixa eu voltar aqui no nosso problema para nós entendermos essa definição, mais uma vez. Veja que aqui no nosso problema de pintar a bandeira, eu tinha 2 decisões a tomar. Eu pintava essa parte mais exterior ao círculo, ou eu pintava essa parte interior ao círculo. Para pintar a parte exterior, nós tínhamos 3 maneiras diferentes de fazer isso. Do mesmo modo, a parte interior, ou seja, 3 vezes 3, como nos diz o princípio fundamental da contagem. Vamos resolver mais um problema. Agora, considere esse problema. Nós temos aqui uma bandeira que é dividida em 3 partes. E eu quero pintar essa bandeira com 3 cores e nos são dadas 4 cores distintas, mas eu quero pintar com 3 cores diferentes. Então, para resolver esse problema, eu sigo o princípio fundamental da contagem. Eu divido ele em etapas e vejo de quantas maneiras cada etapa pode ser executada. Por exemplo, digamos que essa parte aqui seja a parte mais exterior. Quero pintar ela. Com quantas cores eu posso fazer isso? Eu tenho 4 cores, então 4 maneiras diferentes eu posso pintar essa etapa aqui. Agora essa parte aqui, com quantas cores eu posso pintar? A ideia é o seguinte, como eu tenho que usar cores diferentes, a cor usada na parte anterior não pode ser usada agora. Logo eu tenho 3 maneiras diferentes de pintar essa etapa aqui. E por fim, o círculo. Se eu quiser pintar ele, eu tenho quantas cores sobrando agora? Bem, eu tenho 2 cores sobrando, porque as 2 das etapas anteriores não podem ser usadas. Logo, 2 maneiras distintas. De outra maneira, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 igual a 24 maneiras de pintar essa bandeira. Não é um problema muito difícil, não é?
como você pode ver. O que acontece é que o princípio fundamental, embora ele possa ser usado dessa forma, às vezes nós vamos ter um pequeno probleminha e vamos ter que dividir a nossa ação em casos distintos. Para ver isso, nós vamos resolver um outro problema. Me acompanhe. Considere o seguinte problema. Quantos números de 3 algarismos distintos nós podemos formar? Ou quantos existem? Aí você tem que saber o que são os algarismos. São aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em outras palavras, nós temos 10 algarismos, que é a nossa base decimal. Outro problema é quantos desses são pares? Vamos resolver o primeiro problema. Quantos números de 3 algarismos existem? A ideia é o seguinte, um número de 3 algarismos é formado por unidade, dezena e centena. Por exemplo, 987 é um número de 3 algarismos distintos. Mas, por exemplo, 222, embora seja um número de 3 algarismos, não são todos distintos. 035, por exemplo, não é um número de 3 algarismos, porque o zero aqui na casa das centenas não é um contador. Na verdade, isso é a mesma coisa que 35. Então, para fazer a contagem, parece que eu não vou poder contabilizar o zero nas centenas. Então, vamos resolver esse problema da seguinte maneira. Eu vou começar tomando os algarismos da centena, dezenas e unidades. Por exemplo, quantas são as escolhas para as centenas? Como eu não posso escolher o zero, 9. Ok? Pronto. Escolhi um número e coloquei aqui nas centenas. Digamos que eu coloquei o 2, tá? É um número. Agora, quantos são os números que eu posso escolher para as dezenas? O 2 é o único que está proibido. Você olha aqui, você pode escolher agora 9. E depois, você pode escolher, digamos que eu escolhi o 3, o 2 e o 3 estão fora, você pode escolher agora 8. Então, essa conta que você pode fazer é 9 vezes 9 vezes 8. Não é uma conta difícil, você pode fazer. Ok. Agora nós temos o problema de saber quantos são os números pares de 3 algarismos distintos. A ideia é o seguinte, se são pares, as unidades devem terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Acontece o seguinte, o 0 pode ser uma escolha problemática para nós. Por exemplo, se eu escolhi qualquer número aqui que não seja o 0, digamos o 2, quando eu for contar as opções das centenas, eu tenho a seguinte situação. Eu não posso escolher o 0 e nem o 2. Então, eu vou ter 8 possibilidades. Mas e se eu escolhesse o 0 aqui nas centenas, como o 0 não foi escolhido, eu teria 9. Então, eu vou dividir esse problema em 2 casos, porque para a escolha das centenas eu vou ter um problema, se eu não escolhi ou se eu escolhi o 0. Vou dividir da seguinte maneira. Se eu escolhi o 0 nas unidades, aqui, eu tenho só uma possibilidade para as unidades. Agora o 0 está fora, eu tenho 9 possibilidades aqui para as centenas. Ok, digamos que eu escolhi o 3 aqui, tá? Agora eu tenho o 3 e o 0 que estão fora, então eu tenho 8 possibilidades. Isso aqui dá 72. Se eu não escolhi o 0, então eu vou escolher 2, 4, 6 ou 8. Como é que eu faço essa contagem quando eu tenho 2,
o 4, 6 e o 8. Para as unidades, nós temos 4 possibilidades. Digamos que eu escolhi aqui o 2, ok? Agora eu vou verificar. E para as centenas? Bem, eu não posso escolher o 2 e nem o 0. Então, eu tenho 8 possibilidades. Digamos que eu escolhi aqui o 5, ok? Agora eu quero escolher as dezenas. Eu não posso escolher o 5 e nem o 2. Então, eu tenho um total de 8 possibilidades. De novo, você tem aqui 64 vezes 4. Se você fizer essa conta, dá 256. Aí você soma essa quantidade mais essa quantidade. 256 mais 72. 8, 2, 3. 328. Ok. Então, nós entendemos como dividir um problema em casos quando nós temos uma certa situação problemática. Agora, para finalizar, eu vou dar uma dica para vocês como vocês devem se portar quando estiverem resolvendo problemas de análise combinatória. A dica é a seguinte, presta atenção. Você deve seguir essa seguinte estratégia. Postura. Devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que resolve o problema, que executa a ação. Isso vai fazer com que você se sinta inserido no problema e veja ele como um todo. Devemos sempre dividir em casos quando nós tivermos uma tomada de decisão que é problemática, como a que nós fizemos agora, de determinar quantos são os números pares de 3 algarismos. Por exemplo, o 0 era um problema para nós. Não devemos adiar dificuldades. Dificuldades pequenas podem se tornar em dificuldade muito grande se elas forem adiadas. Novamente, nós retomamos aquela situação do problema anterior de dizer quantos são os números de 3 algarismos que são pares. Então, se você seguir essas dicas, você vai ter uma grande possibilidade de não errar muito exercícios de análise combinatória usando o princípio fundamental da contagem. E lembrando que ele é a base de todas as outras partes da análise combinatória, por exemplo, combinação, permutação, arranjo, etc. Nós vamos ficar por aqui. Um forte abraço e até a próxima.